Somos gratos a Deus por sua bondade e graça e também misericórdia, a qual Ele tem dispensado sobre as nossas vidas. A oportunidade de mais uma vez estarmos na responsabilidade, direcionado primeiramente por Deus e também de seu servo, nosso pastor Adão, que nos confia tamanha responsabilidade. E não é um jargão dizer, irmãos, que depois de já com 23 anos nessa graça, o coração bate na garganta, as pernas tremem, o negócio é estreito. O negócio é estreito. Até falei para minha esposa ali, é melhor louvar. Louvar, você louva 5 minutos, mas com dedicação, com propósito, com graça. Mas a palavra, Paulo diz que nós ainda vamos dar conta. Ainda tem isso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para nós. Salmo de número 15, que tem por título na Septuaginta, o verdadeiro cidadão dos céus. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure, com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso, nunca será abalado. Podemos assentar. Eu sei, irmãos, que nós estamos numa quarta de milagres, mas essa palavra tem sondado o meu coração, e eu quero ser bem sucinto nesta noite, e objetivo quanto a ela. Quero fazer uma pergunta, eu sei que a resposta é óbvia. Às vezes a gente faz perguntas que respostas são óbvias, né? Mas eu quero que você entenda que ao levantar da sua mão, existe um Deus no céu que está testificando se quando você levanta a mão, quando eu levanto a mão, estamos sendo verdadeiros diante dele. Não é? Porque às vezes o pastor faz perguntas aqui e nós levantamos a mão. Mas Deus no céu é testemunha se estamos sendo sinceros no levantar da nossa mão. Porque temos uma testemunha que está de olhos em tudo quanto nós fazemos aqui. Quantos buscam uma aproximação da presença de Deus aqui? Eu busco. Quantos buscam um relacionamento mais íntimo com Deus aqui? Eu também busco. Então essa palavra é para nós. Nós sempre pedimos para Deus, irmãos, que queremos ser mais íntimos dele. Nós sempre pedimos para Deus para que Ele se aproxime de nós ao ponto que nós nos aproximamos dele. Nós pedimos sempre a Deus que haja sempre temor em nosso coração, que Ele nos faça sempre mais obedientes à sua palavra, que o Espírito Santo domine a nossa mente, domine o nosso modo de viver, domine os nossos pensamentos, domine os nossos olhos, domine os nossos lábios, nos faça policiar mais aquilo que nós ouvimos,
Porque na maioria das vezes o que nós ouvimos nos contamina ao invés de nos santificar. Que nós viemos a nos policiar diante daquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Porque isso também pode nos contaminar. Tudo isso para quê? Para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. No intuito de estreitar o nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus pessoal. Se olharmos na história humana, Deus a todo momento está procurando se relacionar com o homem na terra. Quando Ele cria Adão e Eva e põe no Éden, o que é que Ele faz? Todo dia, na viração do dia à tardezinha, Ele desce para falar com o homem. Ele não simplesmente criou, colocou lá e falou, agora se vira. Estou voltando para o meu lugar celestial. Não. Ele veio buscar relacionar-se com a sua criatura. E Adão desfrutava desse relacionamento. E desfrutava de maneira plena, perfeita, absoluta. Porque Deus não enviava um anjo. Deus não dava uma sensação de arrepio. Deus não esquentava o coração do homem com a sua presença. Deus não fazia soar a sua voz no jardim. Deus não se apresentava como se apresentou a Abraão. Não. Deus, o próprio, deixava o seu trono e pisava na terra para aproximar-se do homem. E quando ele perde esse relacionamento, Deus então corta essa comunhão. E Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória, desse relacionamento pessoal com Deus. E Deus busca em Noé de novo o relacionamento. Porque Noé era um homem justo, era um homem reto, era um homem íntegro. E em Noé, então, ele se aproxima de novo da humanidade. Passa um tempo, ele vai se aproximar de novo no seu relacionamento com Abrão. Depois ele vai com Isaac, depois ele vai com Jacó, depois ele vai com Moisés, e assim ele permanece com o seu povo hebreu. E este povo sempre quebrando essa comunhão, sempre quebrando essa intimidade, num ciclo vicioso. E Deus envia o castigo, e o povo se arrepende, e confessa, e volta a Deus, e Deus volta o seu relacionamento de novo, e assim continua. Até um dia que Deus então resolve Ele próprio estreitar o seu relacionamento, vindo à terra no seu Filho. Porque a Bíblia vai dizer que Deus estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. E o próprio Cristo falou, aquele que me vê a mim, vê o Pai. Então Deus sempre se interessou em se relacionar conosco. Mas é o homem que não tem interesse de se relacionar com Ele. Que não entende a sua grandeza, a sua divindade, a sua santidade, o que Ele estabeleceu como parâmetro para esse relacionamento. Porque não basta simplesmente vir, não basta simplesmente ter uma Bíblia, não basta simplesmente carregar o nome de cristão, não basta simplesmente carregar o nome de evangélico. Existe um padrão para que este relacionamento se aperfeiçoe e aconteça dia a dia. E Deus tem interesse de estar cada vez mais próximo, ao ponto que o mundo, irmão, está cada vez mais distante. Olhamos para uma sociedade depravada, que exalta o pecado.
que diz que o que é certo é errado e chama o errado de certo, em que agora, no dia ditado de orgulho, colocar um grupo de crianças trans, eu vou falar, irmão, crianças trans. O meu filho pequeno não pode escolher o horário que ele vai sair ou voltar de casa, porque eu não deixo. Eu determino se o meu filho vai ter ou não um celular, porque para mim não tem idade. Eu que determino o tipo de roupa que o meu filho vai usar. Eu que determino se o meu filho vai beber ou não, vai fumar ou não. Por quê? Porque ele não tem idade para essas escolhas, mas ele tem idade para escolher trocar de sexo. Mas ele tem autonomia para escolher trocar de sexo. Então essa sociedade depravada está cada vez mais se distanciando de Deus. E nós olhamos igrejas caminhando no mesmo curso. Pastor André Valadão começou uma série de estudos que, desculpa a expressão, pesado, mas bom. Está sendo massacrado nas redes sociais e por algumas mídias. Até pastores. Teve um pastor que saiu em defesa do movimento. Disse em púlpito numa pregação que André Valadão estava disseminando ódio, em que aquela igreja e ele não fazia parte desse movimento. Sabe o que esse pastor quer, irmão? Paz com o pecado e o pecador. Ele não quer ser perseguido. Mas quando o bichão aparecer, eu tenho certeza que ele vai estender a mão e falar: eu quero paz, não quero guerra. Pode marcar aqui, eu quero paz. Porque é isso que o mundo faz. Mas diante de tudo isso, Deus procura aqueles que querem se relacionar com Ele, para que façam a diferença nessa terra, para que sirvam de um farol, para mostrar para este mundo que ele está no navio à deriva, indo em direção à rocha, que vai se arrebentar, que não vai sobrar nada, que estão caminhando a passos largos para a condenação. Eu e você temos que ser esse farol. Eu e você temos que ser essa luz, como Cristo já disse: vós sois a luz do mundo. E sabe por que as coisas estão piorando? Por quê? Porque nós estamos deixando de ser essa luz. Porque as pessoas olham para nós e às vezes não vê o que queriam ver, não vê um Cristo que nós pregamos, não vê a santidade que nós pregamos, não vê a reverência que nós pregamos. E aí eles olham para nós e dizem: não, mas espera aí, está igual a nós. E Deus lá no céu: eu quero me relacionar, eu quero me aproximar, eu quero dar da minha presença, eu quero estar presente, eu quero fazer a diferença. E o salmista Davi, quando ele vai escrever esse salmo, acredita-se que ele o compõe após a sua trazida da arca, o seu cortejo da arca ao tabernáculo no Monte Sião, porque até então a arca passara mais de 20 anos fora de Israel, mas agora a arca está presente no seu devido lugar, no lugar que Deus estabeleceu. E ele agora pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E esse habitar é diferente de morar, que está na sequência do versículo. Habitar aqui no hebraico é permanecer por pouco tempo. Ele está lhe dizendo em relação ao culto.
Senhor, quem é que pode te cultuar? Quem é que pode se apresentar na tua presença? Quem é que pode se colocar diante da arca? Quem é que pode te cultuar? Mas ele traz essa expressão sabendo quem é Deus, levando em conta a sua santidade, a sua grandeza. Porque para nós parece às vezes uma coisa simples, mas não é. Um lugar em que o Senhor se faz presente é um lugar de santidade, é um lugar de reverência. E ele diz: quem morará no teu santo monte, que é o monte Sião, que é onde estava a arca, que é onde estava a tenda. Agora que a tua presença está neste monte, quem é que pode morar nele? Porque a expressão às vezes aparece como Monte Santo de Sião. Quando o Senhor apresenta para Moisés, e ele diz: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu estás é terra santa, ou lugar santo. Era porque a presença de Deus estava santificando aquele lugar. Então o monte agora passa a ser chamado de Monte Santo do Senhor. E como deve ser agora o relacionamento do povo? Quais são as diretrizes estabelecidas por Deus para que possamos nos apresentar diante dEle, para que possamos chegar diante dEle, para que possamos estreitar o nosso relacionamento com Ele? E Ele diz, Ele dá a resposta, Ele faz a pergunta e Ele mesmo responde. Aquele que anda em sinceridade. A palavra sinceridade no hebraico é o mesmo que perfeição, integridade, completo. E a qualidade do que é íntegro é inteiro. É aquele que não tem intenção de enganar ou disfarçar o seu procedimento. Aquele que anda em sinceridade. Davi está dizendo: olha, agora para habitar, para se apresentar, para morar, tem que andar em sinceridade. Senão não tem como. Tem que ser íntegro, tem que ser inteiro. Não adianta vir pela metade. Não adianta ser crente pela metade, não adianta ter meia fé, não adianta ter meia santidade, meia obediência, não adianta. Ou obedece por inteiro, ou é santo por inteiro, ou então não pode, não dá. É isso que Davi está dizendo. Olha, agora tem que mudar o comportamento, viu? Por quê? Porque agora a presença dele está aqui, a arca está aqui. Se antes havia bagunça, agora não. Agora tem que ter sinceridade, tem que ter integridade. E ser íntegro, irmãos, nos dias em que nós estamos atravessando, parece-nos algo penoso. Porque a verdade ela tem que ser vivida de maneira plena. E o que eu acho mais interessante é que Abraão, nos seus 99 anos de idade, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, o Senhor se apresenta, aparece para ele, e diz: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, eu estou te chamando agora por um particular mais estreito. Agora eu estou estreitando o relacionamento contigo. Até então eu só te fiz promessas, disse que você seria pai de nações, mas agora é diferente. Agora eu quero que você ande na minha presença.
Ei, até agora você só veio para a igreja, mas agora eu quero que você ande na minha presença. Até agora você só ouviu palavras, mas agora eu quero que você ande na minha presença. Até agora você só carregou o nome, um religioso, mas a partir de hoje eu quero que você ande na minha presença. Mas ele coloca um peso, mas não é de qualquer jeito. Tem que ser perfeito. Tem que ser íntegro. Tem que ser inteiro. Tem que ser por completo. Eu não quero dividir você. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então eu não quero dividir você com ninguém. Você é meu. É propriedade particular minha. Eu te comprei com o sangue do meu filho. A partir de agora tu és meu. Imagina um homem de 99 anos de idade ser cobrado a ser perfeito. Porque Deus estava chamando ele para um relacionamento diferente. E quando o Senhor também se apresenta a Salomão, eu não vou ler, mas está no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 4. Um dos requisitos dado para Deus confirmar o reino de Salomão era a sinceridade. Deus está falando para Salomão: Salomão, é o seguinte, tem que ter sinceridade. Diante de tantos requisitos, você tem que ser íntegro, você tem que ser perfeito, você tem que ser completo, você tem que ser inteiro. Porque eu não aceito ninguém que queira se relacionar comigo, mas fique se apresentando diante de mim pela metade, 10%, 20%. Aí eu vou usar uma expressão aqui emprestada de um movimento aí fora: ou é tudo ou é nada. Comigo é assim: quer a minha presença, ou é tudo ou é nada. Quer um relacionamento estreito, ou é tudo ou é nada. Quer ter visão, quer ter revelação, quer pregar, quer cantar na unção, ou é tudo ou é nada. Nós somos cobrados, irmão. Eu estou pregando, mas essa palavra me cobrou isso. Ou é tudo ou é nada. Que anda em sinceridade, que é íntegro, que é inteiro, que não aceita se dividir, que não aceita se relacionar com mais ninguém, com nada, que não seja o Senhor, que o resgatou das trevas, que o tirou do pecado, que o estabeleceu na sua maravilhosa luz, que antes era apartado de todas as promessas, estranhas promessas, mas que agora tem uma bendita esperança no céu. Irmãos, o que Deus quer de nós é aproximação, irmãos. Nós temos que fazer a contraposição a este mundo. Nós temos que mostrar para Ele que o Deus ao qual nós cremos, pregamos, nós também vivemos. E eles têm que enxergar esse padrão na igreja. Segundo, eu quero falar só de 3, irmãos. Já estou encerrando. Que pratica a justiça. Virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outrem e que faz dar a cada um o que lhe pertence ou o que ele é seu por direito. Justiça, que pratica a justiça, que vive em justiça. Irmão, o que tem de crente vivendo na injustiça, praticando o que é injusto, enganando o seu próprio irmão na fé, passando a perna em irmãos na fé. Uma vez ouvi dizer de um irmão que foi vender um carro, um veículo para outro irmão. Ele disse: não, irmão, esse carro está bala. É bala mesmo, sem pólvora. Esse carro está bala. Motor eu refiz, está tranquilo, está redondinho, é só pegar e andar.
andar até a esquina, porque lá fica. E o irmão comprou o carro, crendo na palavra do outro irmão. Com uma semana, fundiu o motor do carro. E aí, foram para o litígio, foram para a briga. Não, irmão, você me enganou, porque você já sabia que o carro estava velho, estava acabado. Falei, não, quando eu te vendi o carro, ele estava andando, é lógico. E agora? Quando eu tenho algo que eu estou vendo que está quase pifando, não, vou vender para aquele irmão ali, porque aí eu sobressaio, faço um dinheirinho, aí eu ganho. Se pifar na mão dele, o problema é dele. Eu vendi funcionando, eu vendi bom. Tem um monte de gente fazendo isso, irmão. Tem um monte de crente vivendo assim. Vendendo casa sem fundação. Vai lá, constrói a casa, nem faz uma fundação direito. Dá um ano, a casa está rachando na cabeça do crente. Praticando a injustiça. E acha que vai ficar por isso mesmo. E acha que pode habitar no tabernáculo assim. E acha que pode morar no Monte Santo assim. E acha que pode ir para o céu assim. E acha que pode, quando soar a trombeta, subir assim. Não pode, irmão. Senão a palavra não seria verdade. E eu quero só ler o versículo sobre a justiça. Que está em Salmos 11, versículo 7. Ou melhor, peraí. É isso mesmo, 11, 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Deus ama a justiça, irmão, e odeia a injustiça. O seu rosto está voltado para os que praticam a justiça, os que amam a justiça, os que estabelecem a justiça em verdade. Um dia nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, por meio da fé. E agora nós temos que viver essa justiça. Nós temos que ser justos uns com os outros. Não adianta querer sobressair a ninguém. Tem que ser justo. Ser justo com o patrão, ser justo como patrão, ser justo no trato, ser justo na palavra. Essa é a nossa vida. Terceiro, para encerrar, fala verazmente a verdade. Aqui é que o negócio é estreito, irmão. Fala verazmente. Verazmente é fala a verdade. Fala com verdade. Vive na verdade. Quantos conhecem a verdade aqui, irmãos? Eu conheço. O que é mais interessante é que falar a verdade é a condição de quem conhece a verdade. E o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade vos libertará. No capítulo 4, versículo 16, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conheceu, você foi liberto por ela. Eu e você somos santificados por ela. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Conhecemos, fomos libertos, fomos santificados pela verdade. Crente não tem parte com mentira. Crente não comunga com a mentira.
Ah, mas é aquela mentirinha, irmão, que o camarada bateu na porta da minha casa, eu estava devendo, e eu falei para o meu filho, filho, vai lá e fala que o pai não está, vai lá e fala que a mãe não está, Deus perdoa. Aí é você e Deus, irmão. Mas é uma mentirinha do bem, é mentira branca, é mentira santa. Santa? Se o pai da mentira é o diabo, como que existe mentira branca? Como que tem mentira santa? Como que tem mentira do bem? É do mal, é trevas e atrai condenação. Nós temos que falar a verdade aos nossos irmãos. Nós temos que falar a verdade aos nossos irmãos. Paulo aos Efésios capítulo 4 versículo 25, para encerrar: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo. Irmão, a mentira, ela é tão corriqueira, astuta, é uma ferramenta do diabo que, pode ter certeza, irmão, vai segurar tanta gente nessa terra. Sabe por quê? Porque nós gostamos de escalar o pecado. A prostituição é o primeiro, o terrível, que Deus abomina. Adultério então nem se fala. Homicídio, traição, feitiçaria. Mas aí Apocalipse vai falar que os mentirosos também, irmão, não entram no céu. Nós queremos colocar como um agravante esses pecados que nós colocamos como escandalosos. Mas a mentira é tão perniciosa que está nos lábios de tanta gente dia após dia, que está nos lábios de quem adora, de quem prega, de quem ora, de quem sobe monte, desce monte, de quem faz vigília, de quem admoesta, de quem corrige, de quem exorta. Mas a mentirinha está lá, na língua, peçonhenta, contaminando, destilando o seu veneno na vida daquele que a pratica e comete. Mas essa noite eu quero te dizer, irmão, vamos ter cuidado com a mentira. Porque não é só o homicídio ou o adultério que nos mantém fora do céu, mas ela também. Ela nos impede de nos relacionarmos com Deus. Ela também serve como uma porta fechada diante de nós no nosso relacionamento com Deus. Igreja, se coloque de pé, por favor. Ela pode nos manter afastado desse relacionamento que Deus quer comigo, contigo. Por isso, nesta noite, o Senhor nos chama para um relacionamento mais íntimo, mas com aquilo que Ele já estabeleceu para nós seguirmos: santidade, verdade, equidade, retidão, justiça, obediência, e abandonarmos tudo aquilo que Ele não quer para nossas vidas. E esta palavra, irmão, é uma palavra para te trazer para a presença de Deus. Não é para te bater, não é para te espancar, entenda isso, mas é para nos despertarmos, para termos um relacionamento mais íntimo com Ele, porque é isso que Ele quer nesses dias. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, e vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Vamos nos aproximar dEle, vamos estreitar o nosso relacionamento. Eu quero que você ore no teu lugar, eu quero que você apresente a sua vida, veja como você tem vivido. Eu vou analisar a minha vida, e eu entendo que Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para nós.
Ele tem mais da sua presença, Ele tem mais do seu Espírito, Ele tem mais da sua glória. E nós temos sido convocados para um genuíno avivamento, mas esse avivamento só vem se nós caminharmos naquilo que Ele estabeleceu para nós. Em nome do Senhor Jesus, analisemos a nossa vida nesta noite. Glória a Deus. Nós vamos louvar. E você ore no seu lugar. Ficar em Jerusalém. Aleluia.